Estamos de volta ao programa Brasil Cristão de hoje, sexta-feira gostosa, sexta-feira da solenidade do coração de Jesus, né, que só quer comunicar para nós o seu amor, e nós estamos falando hoje das mídias, da importância das mídias católicas para a evangelização no Brasil. Viu? Nós somos importantes, nós temos uma utilidade enorme para derramar esse amor de Deus no coração das pessoas que nos assistem. Acabamos de ver alguns testemunhos aqui no bloco anterior. E a Rede Século XXI é uma obra que foi inspirada por Deus no coração de um homem, que é o Padre Eduardo, e tudo que esse homem quer na vida. Ele acorda, ele toma café, ele almoça, ele janta pensando em evangelizar. Tudo que ele quer é um Brasil cristão, um povo cheio do Espírito Santo, né? Dá o reino de Deus para a nossa sociedade. E esse homem tem, lutado e entregado a sua vida para que isso aconteça. Nós que estamos aqui, você que está em casa, você que é sócio dessa obra de evangelização, também pode bater no peito e dizer: eu também evangelizo com essa obra, viu? E eu vou mostrar para você agora que a sua ajuda, a sua contribuição está nos ajudando a chegar mais longe, a construir, por exemplo, uma igreja, onde será um lugar de graça para o nosso povo brasileiro. Vamos assistir juntos esse vídeo, olha aí. Olá pessoal, acabou de chegar aqui na nossa obra um caminhão com 7 toneladas de barra corrida que a gente vai usar para fazer a laje, a estrutura aqui da nossa igreja. Todo esse material, essas 7 toneladas dessas barras corridas, graças a você sócio, a você que acredita no nosso projeto, na nossa obra de evangelização e que está contribuindo. Nós sempre vamos estar aqui mostrando o material que vem chegando, prestando contas para você, mostrando também o trabalho dos nossos funcionários que estão tão dedicados para que a nossa igreja efetivamente saia do papel, que a gente levante a nossa igreja e que esse seja um espaço de oração, de contemplação, de meditação e de unidade de cada um de nós com Jesus Cristo. Agora a gente está vendo a estrutura, né? A base, aquilo que nós vamos construir, mas daqui a pouquinho a nossa igreja vai estar pronta e será um espaço de acolhida de milhares de brasileiros, de pessoas de boa vontade, de pessoas de fé que já alcançaram muitas graças através das mãos ensanguentadas de Jesus. Você que nos acompanha, você pode ajudar, você pode colocar um tijolinho aqui nessa obra, você pode ajudar com o pouco que você puder, para nós já faz uma diferença enorme. Agora, olha, a gente já levantamos muita coisa aqui, essa parte que o Neno está mostrando já é a base embaixo, onde em cima será o nosso altar, o altar da nossa igreja. E embaixo são salas de formação, salas de catequese, salas de oração, porque a nossa igreja também vai ter esse espaço para você se formar como cristão, como ser humano, para crescer na fé. Nós voltamos a qualquer momento, a gente vai contando para vocês o que vem chegando aqui para a construção da nossa obra. Simone, ficou linda, viu, Simone? Aí, com um chapeuzinho de engenheiro, querida, obrigada, viu, por mostrar para nós aí a construção. A gente vai vendo a evolução juntos, nós estamos construindo juntos essa TV. Então, vamos acompanhando essa evolução e queremos agradecer a você. Você que está em casa, que nos ajuda e é um evangelizador conosco. Sua voz também ecoa aqui, né, através do satélite dessa TV para milhares de casas de brasileiros. Deixa eu aproveitar e acolher aqui o Antônio Luiz Anete, de São Pedro dos Ferros, Minas Gerais, se tornou um sócio e veio fazer parte da nossa família. Deus abençoe o seu coração. Gente, Jesus falou isso e ele deixou isso bem evidente, né? É pelos frutos que se reconhece a árvore. Se você está vendo que essas TVs, as mídias católicas têm dado fruto, têm resgatado, têm batizado no Espírito Santo, o Brasil cristão acabou de chegar, né? E quantas coisas nós escolhemos das pessoas dizendo: estou sendo formada, estou sendo catequizada, nunca ouvi essa catequese, nunca participei de formação desse jeito. E quantos outros programas de TV no Brasil, de todas as TVs católicas, mídias, internet, canal de YouTube, Facebook, todas as coisas aradas, dando frutos, trazendo as pessoas. Então, se você olhar os frutos, vai conseguir perceber o valor que tem. Mas tem gente por aí que diz que nós somos inúteis, não é? Tem rodado por aí algumas coisas. Nós acompanhamos recentemente uma confusão que teve de notícias a respeito das TVs católicas, né? Dizendo que dessa inutilidade, essa palavra foi usada e tantas outras coisas. E nós, assim, é só olhar, gente. Basta você olhar. Eu quero
Viu, gente? Eu vou ler essa carta aqui, porque são os frutos aqui, ó. Esse aqui é um fruto colhido, tá? Eu não vou ler a carta toda não, porque ela veio, vou até mostrar para você, ó. Ela é enorme, nós recebemos essa carta aqui no nosso departamento de sócios, veio de um presidiário, né? E ele escreveu para nós. Eu vou ler para você, que é um fruto colhido para você mesmo. Você já tira suas conclusões só de ouvir. Ele diz assim, ó: eu me chamo Oswaldo Gomes, tenho 34 anos. Sou piloto de aeronave desde 2010 e me afastei de Deus há alguns anos, porque comecei a acreditar que eu não precisava de Deus para ser feliz. Quase fui seminarista, tive criação dentro da igreja, mas abandonei tudo por achar que todas as conquistas da minha vida viriam por mim mesma. Hoje eu vejo o quanto fui ignorante. Hoje estou no momento mais sombrio da minha vida. Estou lendo as partes onde ele fala mais do testemunho para não delongar muito. Atualmente estou preso no CDP de Pinheiros 3. Em 4 de junho, fazem 6 meses que estou preso. Já fez, né, então? Ao longo desses meses, algumas vitórias aconteceram. Ainda não tive meu julgamento, mas quando as investigações foram encerradas e o Ministério Público fez a denúncia, a minha parte, não estou sendo denunciado mais por tráfico, apenas por associação ao tráfico. Tenho todas as provas. Mas um monte de fatores que me ajudam a preservar, a comprovar a minha inocência. Bem, por que contei tudo isso? E aí ele conta, porque ele contou com bastante detalhe. Porque foi aqui na prisão que tive a oportunidade de me relacionar com Deus. Minha mãe sempre me manda muitas orações. Uma das orações que ela me mandou foi a da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Aqui tenho feito alguns cursos bíblicos, mas são todos evangélicos e por correspondência. A presença da igreja evangélica é muito forte aqui dentro, graças a Deus. Tem muitos pastores presos, então fazem muito culto aqui dentro. Por outro lado, tem pouquíssimos católicos e a pastoral carcerária não veio desde que eu vim. Né? A pastoral carcerária não foi lá por causa do isolamento. Tentei ir nos cultos evangélicos para ficar mais próximo de Deus, mas não me adaptei à forma que eles cultuavam a Deus. Então fiquei deslocado. O que tenho feito são as orações que a minha mãe me manda. Rezo o texto bizantino, o texto da misericórdia e o rosário todos os dias. O motivo do meu contato é saber se vocês têm algum curso bíblico, livro, novenas e outras orações que poderiam me enviar aqui da doutrina católica, para que eu possa orar junto com outros católicos. Quero iniciar um trabalho de evangelização para os católicos, pois, infelizmente, os católicos não têm um trabalho sólido aqui dentro como os evangélicos. E queria pedir queria poder contar com o apoio de vocês. E aí ele agradece, né? Porque por causa da TV, a mãe dele começou a ser devota da novena das mãos ensanguentadas de Jesus, levou lá, e essa pessoa que estava então afastada de Deus, pôde fazer o seu caminho de volta, padre. Quem é que imagina que vai fazer essa volta, né? A mãe assiste a TV, começa a fazer a novena, leva para o filho lá na prisão, o filho pega aquela novena toca o coração dele e faz ele retornar para Deus. Isso não é um fruto? Evidente, um fruto tão evidente. A palavra de Deus diz em Mateus 5, para que serve o sal se ele não puder salgar? Né? Ele perde o seu sabor, não servirá para outra coisa, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Essa mãe foi sal na vida do seu filho. Mas perceba que com o que ela foi sal? Ela foi sal com aquilo que ela bebe na TV, com a novena na TV, tão identificado que ele está com o que a mãe lhe ofereceu, ele mandou a carta para a TV, reconhecendo que a século XXI tem sido uma fonte de redenção para alguém que se afastou. Então, veja que a TV tem sido, digamos assim, o veículo para trazer um filho pródigo de volta à casa do pai. Não se pode pisar num veículo desse e dizer que esse veículo é inútil. Levar alguém de volta à casa do pai é inutilidade? Então, é no mínimo desonesto,
dizer uma coisa dessas dos meios de Padre, se comunicação. nós existíssemos em todo esse tempo, não só para essa pessoa, só isso que eu queria falar. Só para essa pessoa já teria valido a pena. Já teria valido a pena. Agora nós temos tantos outros milhares de testemunhos. Mas é que, no fundo, o que está acontecendo, vamos ser bem direto nesse ponto, o que está acontecendo é o seguinte: existe um conceito de reino de Deus, um conceito do que é evangelho para um grupo de pessoas e um conceito totalmente diferente daquilo que sempre foi o ensino de 2000 anos da igreja, preocupado com salvar o homem, redimir o homem. Então, como nós não estamos servindo para esses propósitos, que são propósitos imanentistas, marxistas, socialistas, como a gente não está fazendo isso, então nós somos inúteis. Entendeu? Porque nós não estamos prestando as câmeras nossas, nós não estamos colocando a estrutura para esse projeto, então nós somos inúteis. No fundo é isso, porque quando você começa a averiguar vida após vida, de pessoas que entram em contato conosco, que falam conosco, são testemunhos, um mais tremendo do que o outro. Eu já sei aqui de pessoas que restauraram seu casamento, pessoas que conseguiram ajudar seus filhos a sair das drogas, pessoas que estavam numa vida de imoralidade e que voltam para Deus e se tornam agentes. Aqui no Brasil Cristão, nós tivemos um pregador que aqui contou para nós que ele era um jovem, até em certo sentido bastante desorientado, e assistindo à TV, o pregador falou do Espírito Santo e ele falou: eu quero o que o pregador está dizendo. Ajoelhou na sala, o pregador rezando, ele foi batizado no Espírito Santo, começou a falar em línguas, a vida dele mudou. Glória a Deus. Depois ele fundou uma das comunidades, e pregou no Brasil inteiro, prega hoje no Brasil, fora do Brasil, tem um trabalho social tremendo, ele trabalha com crianças autistas, ele e a esposa. Estou falando do Juninho da comunidade ID. Que é um grande irmão nosso. Aonde que iniciou o processo? Assistindo à TV. Eu recebi uma vez uma mensagem de alguém que disse: eu tentei me matar 4 vezes, mas assistindo a TV Século XXI eu voltei a viver. Você sabe o que é isso? Você que está em casa, você consegue entender o que é isso? Né? O valor disso que nós estamos falando. Agora, quando nós começamos a anunciar uma verdade que de repente frustra o plano ou o discurso dessas pessoas, né, que nós não falamos a mesma língua, então nós começamos a incomodar e a sermos inúteis. Isso também é uma grande verdade hoje no nosso meio. Sem dúvida. E outra coisa para a gente colocar aqui que eu acho sumamente válido, né? Nós três aqui, ou eu e a Drica, a gente já morou fora do Brasil, a Drica morou nos Estados Unidos, eu também morei lá, o padre vai muito. A gente consegue perceber qual é a visão que as pessoas de fora do Brasil têm do brasileiro. E é muito engraçado, porque é uma narrativa que as próprias instituições, a própria mídia cria aqui no Brasil. A mídia secular, né? A mídia secular. Sim. Então, assim, sei lá, todo brasileiro adora desfile de carnaval. E quando chega a quarta-feira de manhã, nós estamos lá acompanhando as votações e torcendo para as escolas de samba. É verdade isso? Não. De jeito algum. É uma parcela ínfima de brasileiros que, de fato, tem mas na cabeça do povo, o brasileiro adora carnaval. Eu vou dizer para você, para a imensa maioria do povo brasileiro, o carnaval é bom porque são 4 dias para a gente descansar. Exato. Entendeu? A gente descansa, a gente... para nós de igreja, para fazermos encontros e retiros. Encontro e retiro. Outra coisa, os brasileiros adoram, sei lá, um estilo musical, funk. Olha, é ínfimo o número de brasileiros que de fato gostam desse ritmo. É a verdade, nós estamos aqui falando a verdade, entendeu? E o brasileiro é imoral, e o brasileiro, olha, o brasileiro, para além dessa narrativa, isso está comprovado, isso tem pesquisa em cima de pesquisa. O brasileiro é contra o aborto. O brasileiro é contra a ideologia de gênero.
O brasileiro é a favor da família tradicional, pai, mãe e filhos. O brasileiro ele não quer liberação de drogas. O brasileiro respeita e quer que sejam respeitadas as liberdades individuais, inclusive de legítima defesa. Sim. E por aí vai. Né? Então, assim, existe uma inadequação dos valores do povo brasileiro, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, e as instituições que nós temos. Porque elas estão alinhadas com outros valores que não são os nossos valores. Então, assim, hoje, a Drica fala muito isso e é coberto de razão. Quando a mãe chega assim, meu filho passou e vai para a faculdade e tal. Dependendo da faculdade, você diz o quê, Drica? Meus pêsames. Meus pêsames. Meus pêsames. Porque vai chegar lá, é antivalor em cima de antivalor. Então, assim, as instituições acadêmicas não defendem aquilo que o povo brasileiro defende. As casas de leis não defendem aquilo que o povo brasileiro defende. A mídia secular não defende aquilo que o povo brasileiro defende. Então, assim, nas TVs católicas, o povo brasileiro tem encontrado um oásis. Exatamente, essa é a um palavra. oásis, onde ela vê ressoar aquilo que ela realmente pensa, aquilo que ela realmente deseja, aquilo que está no coração. Aqui nós falamos da família, aqui nós falamos contra o aborto, contra a ideologia de gênero, aqui nós falamos das liberdades individuais. Isso é a nossa informação. O que nós informamos? Nós informamos o Cristo. Nós informamos a vida em abundância, né, Padre? E olha aqui, você estava falando, eu falei, gente, é um jogo, né? É um jogo. O que acontece? O brasileiro é conservador, gosta de família, gosta dos valores, ele gosta de igreja, ele gosta de rezar. A mídia secular vai lá e diz, não, brasileiro, você não é, você gosta de funk, você gosta de novela e você gosta de carnaval. O brasileiro que só tem a mídia secular, que não conseguiu ainda acordar, compra aquela ideia e acaba achando que ele é aquilo mesmo. Olha para você ver a inversão, o que acontece, né? Então, esse programa é bom para convidar você que é católico, está assistindo, você que recebe tudo isso e atesta tudo isso aí na sua vida, para espalhar essa notícia e dizer, pera lá, pera aí um pouquinho, você não me representa, não. É verdade. Esses dias eu recebi uma mensagem da pessoa falando assim, nossa, Drica, eu realmente não sabia que o comunismo era tão mal assim. Você está entendendo? Então, a pessoa, eles estão acordando agora e nós estamos fazendo um papel importante, acredito, né, pela graça de Deus, na vida dessas pessoas, né, Padre? Exatamente. Olha, a TV católica, ela precisa, né, como de fato tem sido, precisa ser uma profecia. Nós falávamos terça-feira passada sobre o dom da profecia. E eu dizia que há a profecia no sentido amplo, no sentido estrito. A TV, a internet, a rádio católica, o site católico, etc., precisa ser profético nesse sentido amplo, de não temer militar em favor do Evangelho. Exato. Então, o que é militância? Militância é quando você insiste com palavras, com atitudes, na propagação de um modo de pensar ou de um modo de agir. Isso é militância. Nós cristãos militamos em favor de quê? De Cristo e do seu Evangelho, nada mais. Então, se de repente aparecer lá um grupo ou algum personagem na sociedade cujas ideias sejam parecidas com as do Evangelho, pois bem, seja bem-vindo, nos ajude. Mas nós não defendemos essas ideias porque nós estamos do lado deste personagem ou deste grupo. Nós defendemos essas ideias porque elas estão no Evangelho. Isso precisa ficar claro. E essas ideias são defendidas há 2000 anos. Exatamente. Né? Não é de agora. Então, veja, nós defendemos, nós somos contra o aborto, como o Fernando disse. Sempre fomos. Em todos os governos que tivemos, no governo atual, e independente de quem esteja aqui ou ali, defendendo isso ou aquilo, nós sempre seremos a favor da vida. Se de repente aparecer lá um prefeito na minha cidade, na cidade onde eu sou pároco, tem um prefeito ali, que diz, padre, eu gostaria de, na cidade, fazer algum evento
contra o aborto, o senhor me ajuda? Eu vou ajudar, Claro. porque eu sou contra o aborto por causa do evangelho, não porque eu tenho aliança com o prefeito ou com o partido dele. Consegue entender? Assim como se houver um prefeito na minha cidade que começar a dizer, olha, aqui no município nós queremos passar uma lei que nos hospitais, nos postos de pronto atendimento, alguma coisa possa ser feita para que as mulheres que quiserem abortar tenham amparo. Este prefeito vai ter em mim um grande inimigo. Vai ter, tem que ter. Porque eu não tenho compromisso, não posso ter, você não pode ter o compromisso com uma instituição que não seja a igreja de 2000 anos. E, dentro da igreja, estarmos de acordo com a doutrina de 2000 anos. Então, isso precisa ficar claro. A intermirífica, ela fala, num determinado parágrafo, da necessidade de os líderes, os que propagam, os que trabalham nos meios de comunicação católicos estarem constantemente alinhados com os princípios da moral cristã e agirem em conformidade com esta opção fundamental que está contida no Evangelho. Isso é fundamental. Então, esse é o papel das mídias confessionais, católicas. Hoje nós temos uma gama imensa e eu devo dizer uma coisa a você que nos acompanha e leve essa ideia adiante. Para nós sermos bons cristãos, nós precisamos dedicar tempo ao Cristo. Eu gosto muito de pregar isso na igreja. Os mártires derramavam sangue por Jesus. Ou seja, eles derramavam, eles dedicavam no altar que tinham, o chão do Coliseu, ou do Circo Máximo em Roma, ou das cidades onde eram executados, eles derramavam ali o que eles tinham de precioso. Se há algo de precioso que nós temos para dedicar a coisas ou pessoas que amamos, é o tempo. Tempo é algo limitado e, portanto, nós precisamos ter muita disciplina em relação ao que vamos dedicar tempo. Então, se você não dedica tempo a algo, é porque você não ama esse algo. Vocês dois são casados, Fernando tem a esposa dele, a Drica tem o esposo dela. Se vocês não buscam dedicar tempo, essa relação vai se desgastando. Para você dar manutenção numa relação de amor, você precisa dedicar tempo. Então, quando você tem tempo para estar diante da TV, ou quando você tem tempo para manipular o celular, ou para navegar na internet, em que você fica a maior parte deste tempo? Porque tudo aquilo que nós amamos ocupa a maior parte do nosso tempo. Exato. Esse é o melhor termômetro. Então você tem 5 horas para ficar no celular e essas 5 horas são dedicadas a besteiras, me desculpe, mas você ama besteiras. As besteiras estão ocupando o altar do seu coração. Eu tenho o maior prazer, né, de pegar o celular e ir pesquisando, pegar lá um assunto e ir pesquisando, sei lá, algum assunto de teologia, como eu sou teólogo, vou pesquisar em sites de teologia relacionados àquilo. E pego um site em inglês, e pego um site em espanhol. Meu Deus do céu, hoje você pela internet sai mundo afora. Mundo afora. Acha um livro em PDF, acha um artigo diz uma besteira, outro livro diz uma tontice, eu vou lá, pego e anoto e elaboro um contra-argumento, faço uma pesquisa. Ou então quero saber de algum assunto de espiritualidade, entro lá no YouTube e coloco lá na barra de pesquisa, sei lá, Espírito Santo. Vamos ver o que vídeos aparecem sobre o Espírito Santo. Tem pregações, tem palestras, padre, tem formações. Você tem que dedicar tempo. Padre, vou te interromper, dá licença. Sim. Interrompemos o Padre Douglas agora para um anúncio muito importante. Padre Douglas está lançando um site, viu, gente? Vai ter um site, Padre Douglas, eu posso falar isso, não quer falar, mas eu posso falar. padredouglas.org, né?
Agora eu tenho que me lembrar, porque a gente está confeccionando. padredouglas.org. padredouglas.pinheiro.org. Nós vamos divulgar melhor nos próximos dias aqui para você, então. Mas, ó, fiquem aí já querendo, porque daí quando você quiser catequese, você já vai pesquisar lá padredouglaspinheiro.org daqui a pouquinho. Não vai lá que não vai ter, você vai mandar mensagem reclamando. Daqui a pouco vai ser. Deixa eu aproveitar, porque tem uma participação no WhatsApp conosco agora. Vamos ver quem é que está conosco. Moro nos Estados Unidos há muitos anos, olha lá, e me converti em 2013, como muitas pessoas que moram aqui por conta do choque cultural entre Brasil e Estados Unidos. Temos uma certa dificuldade de engajamento nas igrejas católicas americanas e sentimos muita saudade do modo brasileiro de ser católico. Então, graças a vocês, às TVs católicas, olha só, a internet, pude conhecer padres maravilhosos que comunicam a palavra de Deus e vivem o evangelho de forma cativante. Conhecer a vocês, o programa Brasil Cristão, Padre Douglas, Fernando Nascimento, Drick e tantos padres maravilhosos, me sinto bem mais perto do Brasil e dos brasileiros. Louvado seja Deus por vocês estarem fazendo esse trabalho. Muito obrigada. Inês de Nova York, querida, muito obrigada. Olha aí, gente. Sim, isso que a Inês escreveu e está dizendo, nós ouvimos quando vamos lá. O Fernando disse há pouco, né, eu vou bastante para fora do país, principalmente para os Estados Unidos. Quando a Escritura diz que é preciso acolher o estrangeiro, você entende o que a Escritura quer dizer quando você sai do país. Não é fácil você ser estrangeiro, né, estar fora da sua nação. E realmente, nós católicos no Brasil temos a nossa, uma identidade própria, o jeito católico de ser do brasileiro, como a Inês disse. E o americano, o norte-americano, ele tem o jeito dele. Sim. E é uma das primeiras coisas que o brasileiro sofre, né, o católico, quando ele vai para o exterior, Estados Unidos ou Europa também é assim, é o primeiro choque que ele sofre, é essa diferença. Então, quando eu vou para lá e tenho a oportunidade de pregar, de palestrar, para brasileiros eu tive pouquíssimas oportunidades, eu já palestrei mais para americanos, mas mesmo nesses encontros as pessoas pedem: padre, onde eu encontro pregação sua? Padre, onde eu encontro catequese? Padre, o senhor faz algum programa, né, alguma TV? Porque eles têm necessidade. Agora o senhor pode responder sim para todas. Vou responder sim para todas, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o serviço que as mídias católicas prestam são uma resposta de um clamor do povo, além de ser uma inspiração de Deus. Aliás, Deus inspira porque o povo deseja. A novena das mãos sanguentadas de Jesus chega lá em Atlanta, lá conheci tantas pessoas lá fazendo a novena das mãos sanguentadas de Jesus através da Rede Século XXI. Exatamente. Olha que coisa linda isso. São graças incontáveis. As TVs e os sites, né, aplicativos, etc., têm prestado um serviço de manutenção da fé e de resgate. Então, esse tipo de fala de que as mídias católicas ou são inúteis ou estão desviadas, bom, isso não se verifica na realidade. Isso talvez seja uma ideia que alguém queira defender. E é triste quando uma pessoa quer defender uma ideia a todo custo e as provas, né, a realidade não endossa aquela ideia e a pessoa, ao invés de abandoná-la, ter a humildade de abandonar essa ideia, se agarra a ela. Então, as TVs, as rádios, os sites católicos não prestam para que propósito? Para mandar almas para o inferno? Não vamos prestar mesmo. Sim. Para prender pessoas na ignorância, no engodo, na mentira? Não vamos prestar mesmo. Nós queremos prestar um grande desserviço a isso, ao inferno, ao pecado. A nossa missão é prestar um desserviço a isso. Ao gente, mal. Tem um VT que nós precisamos ver agora, que é... Nós fomos conversar com alguns dos nossos diretores e produtores aqui da TV e eles trouxeram para nós testemunhos que eles recebem e nós vamos falar agora com o Cássio. Cássio, ele é diretor de programa aqui na Rede Século XXI. Assiste aí com a gente. Eu sou Cássio Abreu, estou aqui na associação já há 30 anos, né? Vi tudo isso aqui crescer, ajudei tudo isso aqui a crescer como produtora, emissora, né? Participei de muitas coisas aqui
nessa obra. Mas tem um fato que me marcou muito, né, em se tratando de comunicação pelos meios de comunicação, né, evangelização pelos meios de comunicação. Lá no comecinho, eu editava um programa que se chamava A Palavra de Deus, um programa de 5 minutos diário, e eu era responsável por gravar, dirigir, gravar, editar esse programa, né? E depois de um tempo, o programa começou a ficar automático para mim, né? Eu fazia aquilo sem perceber, né? E eu comecei a me questionar, né? Será que alguém assiste esse programa, né? Será que tem fruto isso? Né? Será que os meios de comunicação são eficazes, né? Chega na pessoa? Eu me lembro que eu ficava com essas dúvidas, e chegou uma carta um dia aqui, das centenas de cartas que a gente recebia todo mês, de uma pessoa, um sujeito que ia se matar. Ele conta na carta que preparou o veneno, entrou no quarto dele, trancou a porta para ninguém perceber nada, para ninguém incomodar ele, e ligou a televisão, para não fazer barulho, para não chamar atenção. E quando ele ligou a televisão, estava começando esse programa. Um programa de 5 minutos, hein? Podia ser qualquer hora do dia, mas foi naquela hora. E o padre, eu não me lembro quem era o pregador, mas o padre começou esse programa dizendo: viva o dia de hoje como se fosse o primeiro da sua vida. Isso o sujeito conta na carta dele. E ali ele diz que parou para ouvir aquilo, né? Ouviu o programa, ouviu aquela pregação, desistiu de se matar, sentou e escreveu, né, para a gente, dizendo como aquele programa impactou a vida dele. Um programinha de 5 minutos. Né? E quando eu vi esse testemunho que o pessoal dos sócios comentou com a gente, né, mudou completamente minha maneira de pensar. Né? Minhas dúvidas, né, foram jogadas por terra. Né? E eu percebi que qualquer palavra, qualquer momento, sabe, pode tocar o coração de alguém. É a palavra de Deus, né? Ela é viva, né? Ela, como diz a própria palavra, né? Ela não vem à terra e não volta sem fazer o que ela veio para fazer, né? É a palavra viva, é a palavra viva. Esse dia mudou minha vida. Mudou a vida Glória do diretor, não? Salvou a vida, salvou uma vida lá em casa, que ligou a TV, viu a Século XXI. Mudou a vida do diretor, que tinha trazia essas dúvidas. Será que o que a gente está fazendo olha que coisa linda. Não, maravilha. Pode. Eu me lembro bem que nós crescemos num lar católico, né? Eu e meus irmãos, eu sou o caçula de 3 filhos, né? Minha irmã, meu irmão do meio e eu. Eu fui batizado no Espírito Santo, ali em 2001, e minha mãe rezava muito, né? Principalmente pelo meu irmão e por mim. Né? Filhos homens e adolescentes acabavam dando um pouquinho mais de trabalho. E quando minha mãe viu que eu já era, né, de igreja, fervoroso, ela pedia que eu rezasse junto com ela pelo meu irmão. Meu irmão ainda dava muito trabalho. E eu falava: mãe, vamos crer, vamos esperar no Senhor. E eu lembro que lá em casa tinha uma negociação, né? A gente podia ir para onde quisesse, desde que no domingo nós fôssemos à missa, independente do horário, ou no sábado à noite. Então, meu irmão, o que ele fazia? Ele ia à missa no sábado à noite para ficar livre, né? Ele não tinha amor nenhum àquilo, éramos adolescentes. E ele saía de noite, ia para balada, fazia tudo que não prestava, se metia em briga de torcida organizada, na rua. Enfim, minha mãe passou noites em claro por causa do meu irmão. E aí um dia nós fomos um encontro lá na comunidade Canção Nova. Meu irmão também recebeu o batismo no Espírito Santo. Mas o que fez com que ele quisesse ir ao encontro foi que sempre ele acordava da ressaca no sábado, ele ligava a TV
ou estava passando algum acampamento, né, lá na Canção Nova, mas não era todo domingo, é esporádico, ou o Louvemos o Senhor, que o Louvemos o Senhor é todo domingo. Então, meu irmão ficava no sofá, zonzo de ressaca, e a palavra entrando, entrando. E aquilo foi instigando a ele. Então, ele começou a associar, nossa, minha mãe, meu irmão, mais novo que eu, estão envolvidos em coisas que eu vejo na televisão. Ora, você nunca teve o desejo de tomar parte em algo que você vê na TV? Porque realmente o meio de comunicação social, ele tem o poder de tocar um aparato lúdico da pessoa, né? E de fazer a pessoa se sentir importante se aquilo que ela assiste faz parte da vida dela. Por isso que muitas pessoas acabam praticando na vida o que vem na TV. A TV forma opinião, a rádio forma opinião. E meu irmão começou a ver aquilo, e uma vez meu irmão me viu na TV, num dos encontros. Falei, olha, meu irmão na TV. E eu vivo em torcida organizada, vou para o estádio, nunca apareci. Eu quero aparecer na TV. E foi um dia por causa disso, por causa desse pretexto, que meu irmão foi participar. Olha, e depois ele se tornou sócio. Lá em casa chegavam todos os meses a revista Brasil Cristão e a revista da Canção Nova. Todos os meses meu irmão se tornou sócio. Mudou a vida. Deus tem seus caminhos. Foi a resposta das orações da minha mãe. É verdade. Aí eu vou aceitar alguém escrever ou dizer onde quer que seja que esses meios são inúteis. Vocês não estão na realidade de famílias salvas para saber a utilidade que os meios de comunicação têm. E eu diria mais, nesses tempos de pandemia, diga para nós, você que nos está assistindo, o que teria sido de você se não fosse as lives que a sua paróquia, o seu pároco fazem, porque é um meio de comunicação? O que seria de você sem as santas missas transmitidas no tempo que é o coração da nossa igreja? Porque a pandemia começou em março, nós estávamos em plena quaresma. Muitos já não puderam celebrar a solenidade de São José, eu me lembro bem, porque eu sou pároco. O que teria sido da sua Páscoa? O que teria sido da sua Sexta-feira Santa sem um meio de comunicação social? Meu irmão, mande esse testemunho para nós, porque é importantíssimo que todos vejamos e nos alimentemos. Com certeza, os padres querem ouvir o seu testemunho, os bispos querem ouvir o seu testemunho, as lideranças cristãs, para nós vermos que realmente meios de comunicação de inspiração católica são igreja e a representam naquilo que a torna igreja, que é o Evangelho. Exatamente. Excelente. Nós vamos fazer um intervalinho e aí vamos voltar? Ou... Vamos fazer um intervalinho agora, então? Falar. Aproveita o intervalo. Muita coisa pra falar. Então tá, Fernando, aguenta aí. Ó, gente, tem mensagem conosco aqui. Vou ler uma mensagem, vamos, porque você está mandando mensagem e nós queremos ler. Olha lá, Adriana, boa tarde, a paz. Vocês são muito importantes e fazem parte da minha vida. Tive internada há um tempo atrás e assistindo pela TV... do meu celular, olha lá, a Santa Missa com o Padre Eduardo, tive a certeza que Deus jamais iria me deixar sozinha. Que coisa maravilhosa. 2 dias depois, tive alta e em casa com minha família. Ficar assim vocês, aí eu enlouqueço. Sou sócia, né? Chama Adriana e mora em Campos dos Goitacazes. Ô, gente, perdoa a pessoa aqui que ela é ceguinha. Obrigada, querida, pelo seu testemunho, por participar conosco. Deus abençoe, continue abençoando e continue ligadinho conosco, tá? Intervalo, já já a gente volta.